Por falar nele, presidente Bolsonaro chegando por aqui. Presidente, no meu bom dia, eu queria fazer só uma fala para o senhor, agradecê-lo por ter atendido ao meu chamado no último sábado. Eu estive em Charqueadas, no interior do Rio Grande do Sul, conversei com o presidente Bolsonaro ao lado do seu Marco, conhecido como o seu Maguila ali, que participou da conversa com o presidente, e lembrando da campanha que o presidente Bolsonaro fez e participou ao longo do mês de maio, final do mês de maio do ano passado, na arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Estávamos ali com o seu Marco, o seu Maguila, ali às margens do Jacuí, encharqueadas, e ele me mostrando que está ainda vivendo com as roupas doadas, por brasileiros que entenderam a necessidade daqueles que sofreram com as enchentes do Sul, e pode ter certeza, presidente, ouvi-lo naquele momento ali, o seu Marco, conhecido como seu Maguila encharqueadas, fez com que um coração recebesse um afago, um alento, um carinho de quem sofreu tanto no ano passado, mas contou com a ajuda também do senhor naquela campanha, viu, presidente? Desde já, meu muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Auriverde Brasil, presidente. Bom dia, obrigado, Pitoli. Nessa questão dos alimentos, eu me lembro, eu estava com o deputado Zuco e começamos na terça-feira em Ribeirão Preto, depois Rio Claro, Campinas, Jundiaí e Guarulhos. E começava às 10 da manhã, acabava às 19 horas. Na verdade, eu fiquei tirando fotografias 9 horas por dia. Tá? Quando chegava às 5 da tarde, o tempo parecia que não passava. Mas fomos muito bem recebidos em todos os municípios. Em Campinas, um agradecimento especial aí ao Clube do Guarani, que nos forneceu o ginásio para arrecadar alimentos. E assim foi, no estado todo, nas 5 cidades aí. Então a gente fica feliz de poder colaborar de uma forma ou de outra, Isso marca no coração da gente esses momentos aí difíceis aí. No mais, eu continuo sendo notícia, Pitoli? Você viu a última agora? Pois é, presidente. A gente acordou com essa, Inclusive, a gente faz um paralelo entre essa possível prisão minha com a matéria também da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fala aqui, Moraes alega segurança e usa avião da FAB para ver jogo do Corinthians. O que eu vejo, Por que eu falei isso aqui? Olha, se o senhor Alexandre Moraes salvou o Brasil na ditadura, livrou o Brasil de um golpe, ele é um herói nacional, ele tinha que viajar em avião de carreira para ser aplaudido. Mas a gente vê que isso não é verdade. Tá? A verdade é exatamente outra, completamente diferente. Então, essa possível proposta de prisão que o Alexandre Moraes despachou para o PGR, o senhor Gonet, para decidir se me dá uma preventiva ou não, porque estaria atrapalhando aí o julgamento dessas pessoas que participaram, outras nem tanto, do 8 de janeiro. A verdade vai aparecendo cada vez mais. Eu até digo, você pode ver, um dos 5 que vão me julgar é o Flávio Dino. Olha que está aqui. Um tweet dele novo, É de dezembro de 2014. É novo não, está um pouquinho velho, 2014. Mas ele diz aqui, esse disparate chamado Bolsonaro, há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito. Então o PGR e o Supremo farão. Ou seja, ele agora está no lugar do Supremo. Quem dá uma tuitada dessa, tem isenção para me julgar? Não tem. Não tem. Presidente, e tem uma outra questão, nessa matéria de hoje do Metrópolis, diz que o Moraes pede para que a PGR opine sobre a convocação para os atos pela anistia, dizendo que o senhor pode estar cometendo delitos de obstrução de justiça, incitação de crimes contra as instituições democráticas e coação no curso do processo, presidente. Esses possíveis impedimentos acontecem em ditadura. Eu quero fazer um paralelo com Cuba, tá? Quando estava na presidência, houve um movimento de rua lá, e a garotada que participou do movimento foram condenados a 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. Aqui está sendo 14, 15, 17. Tá? É a mesma coisa na Venezuela. Toda a oposição a Maduro, que participou de movimentos há pouco tempo, antes das eleições do ano passado, foram condenados, no mínimo, a inelegibilidade, os seus líderes. 15 anos de inelegibilidade. Exatamente igual a França agora com Marine Le Pen. A mesma coisa. Buscaram lá que ela teria usado servidores indevidamente durante o processo eleitoral. Então, criou um motivo, arranjaram, deram 5 anos de inelegibilidade dela. Por quê? Porque está crescendo muito. Ela tem umas posições, obviamente algumas coisas a gente não concorda aqui, mas é questão mais pessoal,
e é cultural do seu país, né? Mas, no mais, ela é uma pessoa que fala da sua pátria, ela é contra essa migração desordenada que houve lá, que bota, sim, a Europa toda em risco. E a gente acompanha, de vez em quando, alguns vídeos chegam para mim do que acontece lá, que aceitaram, a maioria homens, mais de 90% homens, aos milhares em seu país, que tem uma cultura completamente diferente da nossa. Alguns falam muito, né, que eu sou o xenófobo. Não. Você pode ver, quando tivemos problema no Afeganistão, tivemos não, né? Teve problema no Afeganistão, quando os Estados Unidos tirou sua tropa de lá, logicamente os radicais voltaram ao poder e fizeram barbaridade. E aqui houve um pedido por parte de alguns magistrados, alguns evangélicos, para o meu governo, eu estava na presidência, e nós aceitamos em torno de 200 afegãos. Eram cristãos ou faziam parte da magistratura, porque a pena para as pessoas lá era morte, sem julgamento, sem nada. Né? Nem com julgamento você pode admitir uma pessoa ser condenada à morte por ser cristão. E vieram para cá. E vieram, inclusive, para Brasília. Tem um pastor aqui que acolheu no seu sítio, tá? E foram integrados, começaram a ser integrados aqui na sociedade. Então, a Marine Le Pen é contra essa imigração em massa que houve não só na França, como outros países também, cada país que decide o que faz. Agora, aqui a migração. Você aceita, Pitoli, na tua casa quem você achar que deve entrar. Quem acha que não deve entrar, você não aceita. Agora, se você achar que qualquer um pode entrar na tua casa, não reclame. Se alguém sumiu com alguma coisa ou fez uma besteira lá dentro, não reclame. E nós temos esse sentimento patriótico, cuidar da nossa pátria. Quem, porventura, discorda de mim, eu peço para ler a lei de imigração nossa, se não me engano, é 2016, o governo Dilma ainda. Você cai para trás. Se chegar, resumindo aqui, a grosso modo, chegar um navio cheio de imigrantes, em qualquer lugar do mundo, no Porto de Santos, e eles falam que são refugiados, passam a ter mais direito que você, brasileiro. Agora, por que não há isso em massa para cá? É questão linguística, né? Igual a Venezuela, a imigração maior para países do lado ali, os mais ricos foram para os Estados Unidos, né? O pessoal da classe média ficou por aqui, a Colômbia, aqui para a Argentina, é questão linguística. E os mais pobres agora vêm para o Brasil. Nós recebemos ainda uma média em torno de 600 pessoas por dia que entram lá em Pacaraima fugindo daqueles chefes, né, tão bacanas que o Lula fez campanha para eles lá atrás. Eu lembro certa vez, numa das campanhas para Chaves, né, para a reeleição do Chaves na Venezuela, urna eletrônica, lá, deixou bem claro, depois passou a ser o voto em papel, o Lula falou certa vez, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. Olha o que está acontecendo lá. Olha então, presidente, e nessa situação, né, falando de democracia, que o senhor está falando da Venezuela, essa perseguição que acontece em cima do senhor, da Marine Le Pen, na Romênia, que a gente também nota perseguição, na Venezuela, que a gente fala de perseguição, essa perseguição, o próprio Donald Trump, né, no curso da campanha, enfim, o senhor entende que a esquerda está utilizando desse método, né, para perseguir os seus opositores, usando do poder judiciário de seus países e dessa forma tentando anular esses opositores, e isso pode em algum momento virar contra eles mesmos, porque já tem matérias do Financial Times, por exemplo, dizendo, olha, o julgamento do presidente Bolsonaro pode transformá-lo em Marte, né? Estão errando na dose, presidente? Erro demais, né? Eu até mesmo, dada a minha experiência, achava que o aparelhamento era apenas das universidades, né? Ledo engano da minha parte. Quando assumi em 19, a gente encontra um país aparelhado. Não culpo o presidente Temer, tá? Que veio lá de trás. O Temer ficou 2 anos apenas, não foi fácil de enfrentar uma oposição bastante raivosa dentro do parlamento, até que tivemos atos aqui de, não é vandalismo, né? De quase terrorismo, tendo em vista depredações, tocando fogo em ministério, policiais feridos, tá? Foi uma barbaridade aqui. Mas o aparelhamento é muito forte. Alguns você não consegue descobrir. Você quer desinfectar a máquina e não consegue. É muita gente. E muitos do governo nosso também achavam que não, as pessoas mudam. Não, lamentavelmente, poucas pessoas mudam. A maioria continua com aquele pensamento da esquerda. É uma doença isso aí. E os caras não conseguem enxergar que o socialismo, né,
Nunca não deu certo em lugar nenhum no mundo. Tá? E é aquilo, é igualdade pela pobreza, é ampla distribuição da miséria, é botar um ponto final nas instituições como família brasileira, é você perverter crianças de 5, 6 anos de idade na escola. Eu até digo, quando eu comecei a aparecer para valer na política, eu estava andando no final de novembro de 2010, tinha acabado as eleições, e, de repente, eu estava andando no corredor das comissões, vi algo esquisito, voltei. Esse algo esquisito é como se você visse alguém de paletó e gravata na praia. É esquisito, paletó e gravata na praia. Dadas as vestimentas da pessoa, que ali não era local para ter aquelas vestimentas. Eu voltei, prestei atenção, e depois pedi a fita de aproximadamente 5 horas daquela reunião. O que estava sendo realizado ali? Nono Seminário LGBT Infantil. Não tenho nada contra o pessoal aí LGBT, tá certo? Mas por que um seminário voltado para crianças de 5, 6 anos de idade? Eu lembro muito bem no governo Lula, ele tinha alguém no Ministério dos Direitos Humanos que tinha um site lá conhecido como Humaniza Redes. E você vai lá, tinha uma parte dedicada à pedofilia. Dizia lá, se você encontrar alguém abusando de uma criança, esse alguém não deve ser levado para a delegacia, e sim para um hospital, porque ele pode estar sofrendo de transtorno psicológico. Meu Deus. Essa é a linha deles. Essa é a linha deles. Eu não falo não para evitar problemas aqui, quem foi essa autoridade está à frente do Ministério, né? Então, esse é o pensamento deles. É um vale tudo. Onde tem vale tudo, não tem disciplina, não tem hierarquia, não tem respeito, não tem como dar certo. Presidente, e nesse vale tudo, né? Como é que o senhor acorda com essa notícia? Desculpe insistir nessa notícia de hoje, mas é que ela está preocupando a todos nós, né? Esse pedido do Moraes à PGR, né? Que recebe uma informação como essa? Como é que o senhor está trabalhando com isso aí dentro? Né? Existe, na tua visão, a possibilidade de uma prisão? Não, olha, como é que o senhor está lidando com isso, presidente? Acabei de fazer 70 anos de idade. É que eu digo, né? Tenho menos tempo de para-brisa do que de retrovisor. Não estou provocando nada contra mim. Até já avisei aqui quem trabalha comigo, né? Dirige meu carro, para nem passar perto de embaixadas. Alguns me criticaram lá atrás, achando que eu ia fugir e vir embaixada da Hungria. Procura saber quais são os acordos de Hungria com o Brasil sobre essa questão, para depois ver se procede o que vocês falaram. Tá certo? Bem, a possibilidade existe. Nós vivemos numa completa insegurança jurídica. Até eu estou com várias cartas na minmi frente aqui, não lê, são tantas que chegam, né? De presos políticos por aí. Então, cada um tem um drama horrível. Que uma coisa, vamos supor que alguém cometeu um crime, né, e está preso. Lógico que ninguém quer estar preso. Mas quem cometeu um crime e deve preso, o cara terá um sentimento. Esses inocentes estão presos por quê? Não é apenas a Débora, né? Que, inclusive, o Supremo mudou há pouco tempo, sempre assim, né? Eu acho que foi um ano mais ou menos. Parece que era voltada para mim. O pedido de vistas podia ser eterno. Eles botaram com um limite de 3 meses. O ministro Fux, em 3 meses, vai ter que dar o voto dele. Se acompanha o relator, o Alexandre Moraes, pelos 14 anos para a Débora, ou não. Tá? E vamos lá, a Débora voltou. Não existe alegria maior de uma pessoa do que encontrar seus filhos. Tá? Há 2 anos separado deles, encontrar seus filhos. Agora vai dar o voto lá. Vamos supor até que o Fux acompanhe os votos, que vai ser dado, porque eu sei que está sendo dessa forma, do Cássio Nunes e do André Mendonça. Acompanham esses votos desses 2 ministros, pela absolvição. Tá? Mas tem mais ministros para votar. Vamos supor que eles optem por 10 anos de cadeia, não 14 ou 8. A Débora vai sair da casa dela, já cumpriu 2 de preventiva, volta para uma penitenciária para cumprir mais 8, 9, 10 anos. Isso é justo? Você fala em individualização da pena. Qual foi o crime da Débora, meu Deus do céu?
Quando muito ali, nem danificou patrimônio, ela não quebrou nada. Qual o objetivo? Porque essa sanha, ela queria dar um golpe, ela tem potencial para isso, ela tem conhecimento, ela sabe o que é golpe. E se 1.500 pessoas foram para dar um golpe, como isso não vazou? Cadê a inteligência da BIM, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica? Ninguém plotou que era um golpe. 1.500 pessoas foram dar um golpe e ninguém no resto do Brasil, aqui de Brasília, ficou sabendo disso. Você sabe aqui em Brasília, se você reúne com meia dúzia de pessoas para contar um segredo, 2, 3 dias depois, vaza. Ninguém sabia disso. Agora, na verdade, sabiam, né? Apesar de uma CPMI bastante parcial, foi comprovado ali que a tal da BIM, que está de novo nos holofotes jornais, né, deu mais de 30 avisos para o GSI do general G. Dias, esse que colou na prova em 75, ele é 2 anos mais na minha frente, né? Colou na prova e pegou 20 dias de cadeia e ficou por isso mesmo, não tomou providência. Quando o Dino some com as imagens, e eu, para a minha experiência em Brasília, porque as imagens pegam aqui, ó, a esplanada toda, ia mostrar que tínhamos uns 300 homens da Força de Segurança lá no Ministério da Justiça, que não foram colocados para trabalhar contra esses atos que estavam sendo anunciados que haveriam em Brasília. Então, o crime deles, né? A armação deles só não foi completa porque eu estava nos Estados Unidos. Se eu estivesse aqui, estaria preso até hoje. Alguém tem dúvida disso? E buscar na noite de domingo lá em casa, ou na segunda-feira. Tá? E devo explicar o quê? Ah, você não participou, vai dizer que você não participou disso? Poxa vida! Um dos crimes que eu estou respondendo aqui, acredite se quiser, né, nessa história toda, é destruição de patrimônio. Ah, só se for por telepatia. Eu não estava aqui. Daí, quando o PGR me bota como incentivador do 8 de janeiro, não tem uma mensagem de ninguém. Não tem um discurso meu. Muito pelo contrário. A última vez que eu falei para a nação foi numa live de 30 de dezembro de 22, falando, o mundo não vai se acabar, o Brasil não vai se acabar amanhã, vamos ter calma, tá? A gente vai voltar ao poder. Fizemos tudo isso aí. Quando lá de lá, maquinou. Repito, só não foi 10 porque eu não estava aqui no Brasil. Faltou combinar comigo. Presidente, aliás, nessa construção dessa narrativa, né, dessa mentira que está sendo contada até aqui, tudo foi procurado, né, do ponto de vista do Fish and Expedition, lá da pesca probatória, celulares apreendidos, computadores apreendidos, e se tivesse qualquer coisa que depusesse contra o senhor já estaria preso sem dúvida alguma. Nada foi encontrado, só que a narrativa precisa ser mantida, né? Essas condenações exacerbadas de inocentes é para talvez justificar a condenação do senhor? Não, mas olha só, tem um fato que já chegou a conhecimento parte da população. Tem um ex-funcionário graduado dos Estados Unidos chamado Mike Benz. Ele, no último momento dele, ele estava conversando com um grande blogueiro dos Estados Unidos, e onde foi falado ali que havia interesse da China me tirar daqui, porque eles estavam tendo dificuldades em fazer negócio com o Brasil. A dificuldade não é para comprar soja, não, comprar carne, não. Porque eles queriam comprar mais coisas do Brasil que, no meu entender, não deve ser vendido. Como, por exemplo, se nós botássemos no balcão o Porto de Santos, eles iam comprar o Porto de Santos. E o problema grande, passou no Senado um projeto de lei que trata da venda de terras para estrangeiros. Ou seja, em cada município do Brasil, o total de área vendida é o equivalente a 20% do respectivo município. Isso passou na Câmara, passou no Senado, senador Irajá, e foi para a Câmara. Na Câmara conseguiu segurar, não botar em pauta. Porque se bota em pauta, tinha tudo para ser aprovado, que o lobby chinês é muito forte, né? E mesmo vetando, o veto poderia ser derrubado. Conseguimos segurar isso aí. E a China tem um interesse enorme nesse projeto. Há aproximadamente 6 anos, eles revogaram a lei do filho único.
Tanto é que a China bateu 1,5 bilhão de habitantes. Apesar da Índia estar um pouquinho na frente, né? Não é pouco o número de pessoas lá. E se comprar terra aqui, isso começa a vir para cá. Tá? Começa para cá, e daí, por exemplo, pega um município grande aí, por exemplo, aí de Sinop, né? Um município voltado para o agro, bastante, e a China, que tudo lá não tem iniciativa privada, tudo lá é do Estado. Né? Compre 20% de Sinop e comece a plantar soja também. Eu tenho desculpa aqui os produtores brasileiros, eles têm condições de ter mais produtividade do que vocês, que a mão de obra deles vai ser chinesa. Até alguns falam, mas o MP do trabalho não vai permitir o trabalho escravo. Olhe para a minha cara. Como é que vão se comportar parte desses fiscais do MP do trabalho? Vão fiscalizar? Eu não vou responder, ok? Eu não vou responder. Então tem tudo para começar a sufocar o nosso agro. Como, por exemplo, também, no começo desse ano, o atual ministro da Agricultura falou que temos o equivalente a 15% do território brasileiro como terras degradadas. E ele vai conseguir recursos de fora para recuperar essas terras. E quem de fora investir para recuperar pode pegar esse pedaço de terra, ao recuperar, plantar, praticar a pecuária. Quem é que vai comprar, ou melhor, quem vai investir para recuperar essas terras degradadas? Também entender a China. E o total de terra degradada do Brasil está na casa dos 15%. 15%, Pitoli, é uma área equivalente ao Sudeste. Você pega aí Minas Gerais, bairro de Estado Grande, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ou seja, está flertando com o perigo, está flertando com a perda da nossa soberania aqui no Brasil, sem contar que eu não vejo a grande mídia discutir os 37 memorandos e acordos assinados o Xi Jinping, através de Lula, no final do ano passado, por ocasião do G20. Ali fala acordo de minerais estratégicos, como urânio, fala em comunicação satelital, inclusive, né, nos memorandos ali, empréstimo da China, o equivalente a 5 bilhões de reais em moeda chinesa. E o Trump falou há pouco tempo. Ele falou, quem achar que deve entrar por um ouvido e sair por outro, tudo bem. Que quem tentar mudar o padrão dólar para outro padrão qualquer no BRICS, vai sofrer sanção de 100%, né? Uma sobretaxa de 100% nos seus produtos. O pessoal está brincando com o perigo. Presidente, e com relação, voto para o PL da anistia, eu quero ouvi-lo também, porque é pauta prioritária para a gente, inclusive do próximo domingo, né? Hoje, conversando agora com o Zuco, já uma contabilidade de 309 votos para aprovação. Entretanto, a gente percebe Hugo Mota resistente ainda, dizendo que precisa haver consenso. Com 309 parlamentares a favor, eu entendo que mais do que o consenso já existe. Qual a expectativa do senhor, ou o que está faltando para, de fato, isso andar? A manifestação do domingo pode ser decisiva nesse sentido, presidente? Olha só, você viu a manifestação da esquerda, né, comandada pelo Boulos, aí em São Paulo. As lideranças do PT, na última hora, resolveram sair fora, porque sabiam do fiasco. Tá? E o PT está sendo assim, não é de agora. Não são nos últimos 2 anos. Desde o período pré-eleitoral. O povo não está com o PT. Tá? Tem um editorial do Estado de São Paulo, de poucos meses, resumindo, é o seguinte: PT, um partido popular sem povo. Sem povo, não tem voto. Então a gente começa a ver que algo esquisito, né, aconteceu durante as eleições de 22. Desculpa tocar nesse tema. Não vou falar em fraude aqui. Fique tranquilo, o pessoal do TSE que está me acompanhando. Tá? Fique tranquilo. Tá? A mão do ministro Alexandre de Moraes, né, que ele era presidente do TSE, nas eleições. Eu não podia mostrar nada nas eleições. Eu queria mostrar fala do Lula defendendo ladrões de celular para tomar uma cervejinha. A gente vê que é comum acontecer, né? Não é ladrão de celular, é latrocínio. O cara mata alguém, troca de um celular. Mostrar o Lula defendendo o aborto. Ele ao lado de ditadores do mundo todo, inclusive o Ahmadinejad.
que o Lula sempre defendeu que o Irã pudesse enriquecer o urânio acima de 20%. E o Irã sempre disse que o sonho deles é varrer Israel do mapa. Não pude mostrar a imagem do 7 de setembro, que tinha 1 milhão de pessoas aqui em Brasília. Imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth. Ou eu, por exemplo, na ONU. Uma fala diferente dos outros, todos os presidentes que tiveram na ONU. Sempre uma linguagem de passar pano, né? Nós fomos para a verdade, para a realidade. Tá? Também que o TSE fez uma campanha massiva junto a jovens de 16, 17 anos para tirar título. Gastou dinheiro para isso. E esse jovem, né? 75% votam no PT. E mais de 4 milhões de jovens tiraram título. Só aí 2 milhões de votos para o Lula. Eu queria ter o poder que o Alexandre de Moraes tem para investigar alguma coisa do TSE como isso. Como, por exemplo, sentar no banco, né, para ser querido, o ministro Domingos, que estava no TSE, aquele quando passou no dia da diplomação do Lula, passou para Alexandre de Moraes e falou: missão dada é missão cumprida. Ué, o que foi isso? Isso é golpe, pô. Foi um golpe que deram lá. Né? Quebrar o sigilo do Alexandre de Moraes, todo seu entorno, e falar: o que é isso aqui? O que é isso aqui? Se é para o lado de cá, era matar alguém. Tá? Por lado de lá é o quê? Mostrar também que certas declarações de autoridades interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil. Tá? Nós derrotamos o bolsonarismo. Derrotaram como? Se ele for lá e votou no PT, tudo bem, direito dele. Mas nós derrotamos como? Se gabando disso. E agora essas prisões arbitrárias do 8 de janeiro, que foi um movimento que o próprio ministro da Defesa disse, o atual ministro da Defesa falou que aquilo não foi golpe. E ali foi uma manifestação que perdeu-se o controle. E houve um quebra-quebra lá dentro, em algumas salas dos 3 poderes. Pô. Nada mais além disso, lamentamos, e quem quebrou tem que pagar. E as pessoas estão sendo condenadas agora por estar ali perto. É o Batom, gente que tirou fotografia nas imediações, não tem nenhuma imagem dele dentro de qualquer prédio. E temos mais de diferentes pessoas humildes, de bem, que estavam revoltados, sim, estavam chateados, foram protestar. E perdeu seu controle. Agora você pode ver, enquanto eu fui presidente 4 anos, você não viu nenhuma manifestação que tenha descambado para a violência. Quebrado um vidro, um caixa eletrônico, fogo numa cesta de lixo, tá? Nada disso. Todas as manifestações foram de apoio, muito pelo contrário. E o que eles viram? Que está crescendo uma liderança diferente da deles. Realmente, eu entendo a raiva, o rancor, o ódio de alguns. Quando a gente fala, por exemplo, aqui sempre dou um exemplo, né? Porto de Santos. Pegamos com prejuízo de 500 milhões, entregamos com lucro de 500 milhões. Para onde ia R$1 bilhão do Porto de Santos todo ano? Quem deixou de ganhar ficou revoltado comigo. E volta agora a questão da BIM paralela lá no bisbilhotando o governo paraguaio. No meu governo, além de nós reduzirmos em dólar o valor da tarifa do quilowatt, lá de Itaipu Nacional, reduzimos quase a metade, fizemos a segunda ponte com o Paraguai, uma ponte de 470 metros de vão, começamos a fazer a terceira em Porto Murtinho, para integrar a bioceânica, alongamos em 600 metros o aeroporto de Foz do Iguaçu, asfaltamos a pedido do governador Ratinho, a transboiadeira em 43 quilômetros, atendemos em pequenas obras mais de 50 municípios ao redor da bacia de Itaipu. E agora, 2 anos do PT, alguém viu alguma obra, alguma coisa ser feita? Vocês viram aumentar a tarifa? Alguma coisa sendo feita? Vocês viram, sim. 1 bi 300 de Itaipu para a COP30. Deixo claro, na minha transição de 2018, está previsto no seguinte, o Brasil fazer a COP25. Eu acabei, não vou fazer a COP25. Não vou dar palanque aqui para Granfino vir passear aqui com o jatinho, falar mal do nosso agro. E eu mandei um recado na época, o dia que o Macron me mostrar 1 palmo de mata ciliar nos seus rios, eu converso com ele de igual para igual. O Brasil é exemplo para o mundo nessa questão, e o homem do agro, o proprietário da fazenda, ou quem arrenda, ele toma conta daquelas Sim. partes, né, que são, por lei, obrigadas a ser preservadas. Como na região sul aqui, 20%. Região norte, 80%. Ou seja, nós fazemos um trabalho fantástico junto a homens do campo. Presidente,
E tem uma questão agora que as pesquisas não, pelo menos quem quer acreditar, acredita, né? Mas elas estão mostrando aí, né? Para aquele que diz que derrotou o bolsonarismo, o senhor mais forte do que nunca em todas as pesquisas, mostrando que, de fato, além da força, né, que o senhor vem mostrando ter a cada aparição por onde passa, um governo que também, diante de todos os resultados já mostrados até aqui, um governo que já derreteu, hein, presidente? Olha, como eu sou uma pessoa sem muita influência nesses meios, né, de pesquisa, jamais alguém ia, talvez, botar um dedo favorável a mim. Ou pode ser isenta, ou até um dedo contrário à minha pessoa. Mas os números estão aí. Até a última agora, acho que é da Quest. É a pesquisa mais de esquerda que existe no Brasil. Ele faz, olha só, olha como é tendencioso. Faz uma pesquisa que o Lula está derretendo, é a verdade. Eu acho que os números estão piores ainda, mas vamos supor que seja verdadeiro. Por que não faz a pesquisa entre eu e Lula? Há 15 dias atrás, uma outra pesquisa aí, me deu empatado com o Lula na Bahia, que é o estado mais lulista do Brasil. Já me dá a frente dele no Rio Grande do Norte. Por que não mostra isso aí? Agora, por que querem me calar? É o que fizeram aqui no passado com a Maria Corina, do Capriles na Venezuela, tentaram fazer com o Trump nos Estados Unidos, está vendo na Romênia o que está acontecendo, fizeram agora com a Marine Le Pen na França. O pessoal da direita está sendo bombardeado e é conhecido aí fora esse tipo de procedimento como lawfare. É o nome em inglês, né? Lawfare. Ou seja, é o uso da justiça para perseguir os seus opositores. É simplesmente isso aí. Se condena por qualquer coisa. Se eu não tivesse sido condenado à inelegibilidade por duas coisas ridículas, reuniu-se com embaixadores, sempre fala, não foram com traficantes no Morro do Alemão, no Rio. E a outra é abuso de poder econômico. Subir num carro de som que não era meu, que era do Silas Malafaia, por coincidência. Se não fosse por isso, uma coisa que eu não faço. Vamos supor que tivesse jogado comido um bombom saindo de valsa e o papel caiu na rua sem querer. Aquilo seria motivo para me tornar inelegível. Então, não é a pesquisa. O povo gosta da gente. Onde quer que eu vá, sou bem tratado. Eu, agora, na sexta-feira, vou almoçar com o governador Ratinho, tá? Aí em Curitiba, e logo depois eu vou com ele numa festa do agro em Londrina. Tudo que aconteceu comigo. O pessoal gosta de mim, se me dá uma palavra, fala alguma coisa, tenho que falar, tenho como fazer comparações do meu governo com o atual, começa pela qualidade dos ministros. Não dá para comparar o Fávaro, né? Agora que é o ministro da Agricultura, é o Fávaro, né? Nem sei. Sim, Fávaro. Com a Tereza Cristina. É impossível comparar. É impossível comparar o ministro Silvio lá, aquele acusado de assédio, com a Damares. O Haddad com o Paulo Guedes. É o Rogério Marinho, que levou para o Nordeste, com o que está aí agora, que eu não sei quem que é o cara do MDR. É agora, acho que é o Renan Filho, que está na infra, com o Tarcísio. É impossível fazer comparações. É pegar o time do Ibis, né, com o Corinthians, campeão paulista agora aí. Obrigado. Faz essa comparação, ok? O presidente, agora, né, essa pesquisa mostra também que aquele objetivo que o senhor traçou de ter, e o pedido que o senhor fez, de ter 50% da Câmara, 50% do Senado para o senhor mudar o Brasil, eu entendo que os números começam a mostrar que há um despertar da população, inclusive dos jovens, segundo a pesquisa divulgada hoje, olhando para a política de um jeito diferente e já entendendo que a esquerda é solo árido, né? Não tem semente que vai germinar ali. O senhor entende que esse objetivo pode ser cumprido com esse desenho que essa pesquisa traz, presidente? Você pega os Estados Unidos, dois grandes partidos, os democratas, né, do Biden, da Kamala, e os republicanos, né, do Trump. O Trump ganhou as eleições e ganhou também a maioria na Câmara e no Senado. Então ele tem como governar com uma certa tranquilidade. Não tinha no passado, porque o Senado não era dele. No Brasil aqui é um ajuntamento de partidos. Eu tenho bons amigos em vários partidos aqui em Brasília. Não vou dizer que o PL é o partido virtuoso, mas eu tenho falado, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Porque a gente faz uma rápida análise, né? Eu não posso fazer as coisas se o parlamento for contra. Daí vira ditadura. Você pode até ter algumas medidas boas, mas depois vem as ruins. E daí você não tem como se controlar mais.
Daí vira um caos. O Bukele está indo muito bem ao Salvador, que ele conseguiu quase 80% do parlamento lá dentro. Então, o que o parlamento aprova, ninguém tem, porque se posiciona contra. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Quando você vê, por exemplo, aqui, talvez isso tenha sido meu erro, né, de falar certas coisas, eu falei, nós não podemos continuar exportando nossas riquezas minerais in natura. Por vezes, as impurezas daquilo que se está exportando seja ouro, ou seja, outras coisas. Você tem que agregar valor aqui. E você tem como conseguir energia. Porque sem energia ninguém consegue nada. Quando você vai em Roraima, lá tem o Vale do Rio Cotingo, que você pode ter uma hidrelétrica ali com pouca obra de arte. Porque era um despenhadeiro, né, de quase 600 metros, com um rio bastante caudaloso. Tem como gerar energia ali para você abastecer metade do Nordeste ou vias siderúrgicas, nada mais sair do Brasil que, por exemplo, minério de ferro. Tem que ser pelotizado, no mínimo pelotizado. Então, você tem uma ferrovia, por exemplo, de Sinop, até que está previsto ir para lá, Sinop até Miritituba, de 930 quilômetros, que está parada por uma decisão monocrática de um juiz, há 5 anos. Então você começa a ver o Pantanal, por exemplo, está na minha frente aqui o Rodolfo, aqui, que é deputado federal lá do Mato Grosso do Sul. O Pantanal sul-mato-grossense. Nós temos que deixar o povo plantar não, né? Deixar o povo criar gado lá. Não pode. Então, quando há um incêndio, aquela massa orgânica, né, combustível, que pega fogo, poderia não ter essa massa lá, porque tinha sido digerido pelo boi. Mas os espertalhões, aqueles defensores de Araque do meio ambiente, não permitem isso. Tá? O pessoal conhece lá como boi bombeiro. É uma outra história aí. Então, nós temos no Brasil, por exemplo, eu tive uma proposta, enquanto presidente, de $1 bilhão de um país do mundo árabe, para investir na Baía de Angra. Está na minha frente aqui o Renato, aqui, colega meu lá de Angra dos Reis. Agora, quando eu fui para a prática, tinha um decreto presidencial que criava a Estação Ecológica de Tamoios. E você tinha que revogar esse decreto. E quem revoga o decreto ambiental não é o presidente, é o Congresso. Eu não tive apoio do Congresso para revogar. Podia a Baía de Angra agora, está bombando. Você pega uma Ilha do Sandre, região da Ilha da Jipoia, entre tantas outras, podia ter uma rede hoteleira. E essa rede hoteleira, quem fosse explorar lá, tomaria conta da questão ambiental. Se você chegar fim de semana à noite com bomba para pescar lá, tu vai pescar com bomba. Se precisar derrubar, tiver uma árvore lá dentro, lá, seja lá o que for, você consegue. Você consegue, tá? Até porque Presidente, então, falando sobre essas questões ainda, diplomaticamente, a gente sabe que o Lula tem feito, né, desde o início do seu governo, flertando com tudo que há de pior do ponto de vista do cenário internacional, com dificuldade até de reconhecer que Hamas é um grupo terrorista. E a gente percebe que essa afinidade está longe de passar junto aos Estados Unidos, em especial com Trump. Quais podem ser as consequências disso? O Brasil consegue dimensionar o problema que pode ter diante dessas decisões diplomáticas de Lula, Celso Amorim, presidente? Olha só, alguém da imprensa, há poucas semanas, falou comigo sobre a tarifa de 25% no aço, que o que eu ia fazer. Eu falei, primeiro tem que perguntar para o Lula, não sou presidente. Lá atrás, eu e o Trump estavam na presidência, ele pensava em aumentar isso aí. Conversei com ele, resolvemos. Tá? Eu vejo, por vezes, que alguns no Brasil, o próprio Lula, né? Ele outro dia falando, né, que o Trump não grite comigo. O cara tem que entender, não é questão de gritar ou não gritar. Até eu sempre digo, né? Não é de gritar, é papo de bêbado. Né? Você tem que entender que o cara tem um PIB 14% maior do que o nosso. 14 vezes, presidente. Quanto? 14 vezes, né? 14 vezes, maior do que o nosso. Se eu me equivoquei, desculpa aqui. Então, ele tem o país potencialmente econômico, é o 0,1. Tem a maior força bélica nuclear do mundo. Tem um projeto a poder. Então, você tem que conversar com uma tranquilidade com ele. Agora,
Imagina ele vai conversar com o Lula. Ele podia, na hora de interferir, né? Presidente Lula, eu propus aí, presidente Trump, eu propus aí acabar com a guerra da Ucrânia tomando uma cervejinha com o Zelensky e o Putin. Já resolveu o problema lá? Quer dizer, se leva na galhofa. Um presidente não tem compostura. Aquela da primeira-dama, fala aquele palavrão para Elon Musk, marcou. Ela se acha a primeira-dama do mundo. Está pagando vexame por aí tudo. Seus ministros, Celso Amorim, uma vergonha. Eu lembro quando a Bolívia expropriou, tomou 2 refinarias da Petrobras lá na Bolívia, o Celso Amorim falou que o Evo Morales estava certo, porque o Brasil estava tendo um comportamento imperialista. Essa é a política. Quando eu assumi em 19, em 2018, todo ano, Itamaraty forma uma turma, em média, 30 pessoas. Né? Você sabe o nome da turma formada em 2018, Vitório? Você sabe, né? Acho que é Marielle, né, presidente? Turma Marielle Franco. Dá para levar a sério um país como esse? Dá para levar. Não dá para levar a sério. A gente quer colaborar, quer ajudar, mas não tem como. Não tem como. E você fica aí. E quem paga o pato? É o povo todo. Quanto por cento já subiu os ovos, né? Nos últimos meses? E por que subiu? Porque um dos itens que fez subir os ovos foi também o ministro Fávaro da Agricultura dizendo que os ovos tinham que ter data de validade. No momento que o governo quer ampliar a data de validade dos produtos nas gôndolas do supermercado, ele quer botar um carimbo no ovo. Então, o granjeiro ali, quando vê que vou ter uma despesa extra, tem que contratar mais gente, tem que ter tinta, vai quebrar algum ovo do caminho nessa manipulação. Ele bota o preço lá para cima. E o Lula só acerta quando ele revoga uma medida dele. Então, quando o Fávaro agora foi obrigado a revogar, ele acertou. Como, por exemplo, lá atrás, o Gilson era o ministro O Gilson estava na Embratur, né? E nos deu a ideia de isentar de visto. Olha só, hein? Presta atenção. Canadenses, australianos, americanos e japoneses. Para ajudar o fluxo turístico para cá, né? Bem, a esquerda gritou para caramba, chiou. Bem, agora o Lula resolveu revogar em cima da reciprocidade. Só se abrir para a gente também. Revogou da Austrália, Canadá e Estados Unidos. Por que não revogou do Japão? Porque ele estava indo para lá. Estava indo para lá. Falta de caráter. Agora, o Senado está botando as coisas no seu devido lugar. Chama-se Projeto de Decreto Legislativo, não sei quem foi o autor, o cumprimento, revogando o decreto do Lula que revogava a isenção de visto. Você pega, por exemplo, eu estive lá no Nordeste há pouco tempo, você vai lá, Porto de Pedras, por exemplo, vai lá em Milagres, a costa toda do Nordeste, ele recebe sim, ou recebia, né, um bom fluxo de turistas americanos. Quando lá ele passa a ser obrigado a ter o visto, que é uma burocracia a mais enorme, ele acaba não vindo para cá. Então deixamos de receber milhares de turistas e milhões de dólares. Prejudica a nossa economia. É difícil um governo ter esse pensamento, algo dá certo no seu país. Presidente, agora a questão do cartão de vacina, o arquivamento da questão do cartão de vacina, né? Eu disse aqui na Ouro Verde, quando soubemos do arquivamento, da exposição do senhor com relação ao caso Marielle, 6 anos o nome do senhor sendo ventilado como mandante, como envolvimento, enfim, e concluiu-se que o senhor não tem absolutamente nada a ver com o caso Marielle. A questão do cartão de vacina, a questão das joias, são temas trazidos pela imprensa corriqueiramente, todos os dias, para tentar mais uma vez atacá-lo, desumanizá-lo, enfim, e quando vai ver, arquiva, não tem nenhum envolvimento, enfim, é um desgaste proposto pela imprensa em cima de casos que não tem nem pé nem cabeça. Mas quanto custa isso para o senhor, esse desgaste, presidente? Olha, se não é o Pix que o pessoal me deu lá atrás, eu não tinha como organizar a minha defesa. Eu saí com 400 processos. E eu tenho que arcar com a minha defesa. Tá? Cartão de vacina. Eu pedi para a Polícia Federal investigar a primeira fraude. A primeira fraude ocorreu no bairro de Peruche, São Paulo, onde o meu nome foi inserido no SUS, né? Com o e-mail lula@gmail.
A PF não investigou. Eu chamo de aparelhamento. Você pode ver como é que é o aparelhamento. O caso Adélio foi investigado por um delegado da Polícia Federal que chegou à conclusão, né, de que o Adélio era um lobo solitário. O delegado é Rodrigo Moraes Fernandes. Ou seja, apesar de uma pancada de indícios que o Adélio não agiu sozinho, até porque ele rodava o Brasil, ele é um cara desempregado, sem nada, pagando clube de tiro, como o Lar de São José de Santa Catarina, esperando o meu filho Carlos ir atirar lá. Como é que ele descobriu que o meu filho Carlos atirava nesse clube de tiro em Santa Catarina? E no dia 5 de julho de 2018 ele estava lá esperando meu filho. Deu sorte, meu filho não foi. Com toda certeza ia matá-lo. Porque uma vez matando a mim, lógico, está em fase de combate, assassinando um filho, pô, te deixa você com a cabeça completamente perdida por aí. Então, inclusive, o delegado, deixa eu falar o nome dele de novo, até para os colegas dele conhecer melhor, né? Rodrigo Moraes Fernandes, encarregado do inquérito. Então, logo eu deixei a presidência, ele foi escolhido por Lula para ser o diretor de inteligência da PF. E agora, no final da questão da vacina, porque essa diretoria de inteligência da PF estava lá só para tratar de coisa voltada a mim, até a baleia estava lá. Ele acabou de ir para Londres, foi premiado em Londres. Ou seja, um cara que fez um trabalho lá nada elucidativo em 2018, na questão da Adélio, foi premiado para a diretoria inteligente da PF e agora está fora do Brasil. A questão do Marielle Franco, eu fui envolvido nessa questão porque o condomínio onde eu moro, ali na Lúcio Costa, 3.100, tem 150 casas. E o possível, né, executor do crime tinha uma casa lá. Então, como tinha uma casa lá, eu conheci o cara. Como eu conheci o cara, disseram até que meu filho último, né, namorava a filha dele, é feito o vendaval perfeito. Eu estava, se não me engano, no Emirados Árabes Unidos, quando o Jornal Nacional fez a matéria. Pô, tu imagina, Pitoli, o chefe de Estado do Brasil, algumas horas depois do Jornal Nacional, enfrentar 300 homens de turbante, ricos, para fazer negócio conosco, e o pessoal lá, esse cara é o mandante da morte da vereadora no Rio de Janeiro, que pesa nas tuas costas. E o Jornal Nacional, que faz a matéria, de 20 minutos, termina. Mas o então deputado Bolsonaro não estava em sua casa nesse dia. Mas deram todo o serviço. Por sorte, o Carlos foi lá na portaria, fez um backup da secretária eletrônica, que deu para a gente se safar. E depois, por depoimentos desse caso, que a Polícia Federal levou avante, viu lá um delegado depondo que quem armou tudo isso foi, então, o governador Witzel, lá do Rio de Janeiro. Esse cara que se elegeu nas costas do Flávio. Deram um juiz, veio da Bahia com problema lá, ninguém sabia, né? E onde o Flávio ia, ele estava atrás, dizendo que era candidato do Bolsonaro. Se elegeu. E ato contínuo, como ele tinha uma obsessão para ser presidente, segundo o depoimento de um delegado, tá? Ele armou para botar na minha conta o caso Marielle, porque o suspeito de ter matado a Marielle morava lá numa das 150 casas do condomínio. E quando você fala em baleia, até é bom fazer um paralelo, né? Eu estava na região de Guarujá, sim, passei perto da baleia. Quando eu passei perto da baleia, tudo bem, e de repente, um ano depois, aparece a denúncia, importunação de cetáceo, né? Que são baleias e golfinhos. E um cara até disse para mim, um advogado lá atrás, né, que diga que não era você. Mas como, cara? Apesar da imagem estar meio esquisita, eu sei que sou eu não vou negar, eu não vou mentir, eu não vou fazer igual outro cara sempre faz, vive da mentira. Tá? Até porque eu não tive intenção nenhuma de importunar nada. E daí, eu fui convocado para depor, acredite se quiser. Não podia nem depor por videoconferência, presencialmente em São Paulo. O objetivo é te humilhar. É mais um depoimento. Agora, fazendo um paralelo, o caso Felipe G. Martins, que era o meu assessor especial de política externa. A acusação é que no dia 30 de dezembro de 22, ele fugiu para os Estados Unidos.
Bem, até 30 de dezembro de 22, ninguém sabia de nada, né? Vamos supor que ele tivesse ido para os Estados Unidos. Qual o problema? Não devia nada, não tinha processo, nada contra ele. E daí foi aberto um inquérito e chegou a essa conclusão que ele fugiu no meu avião. Ora, a PF me convocou para depor no caso da baleia. Por que não me convocou para depor no caso do Felipe Martins? Perguntariam para mim, né? Ele estava no teu avião ou não? Eu, como testemunha, ia responder: não. Por que não fizeram isso? Que queriam mantê-lo preso na certeza que 1, 2, 3 meses ele ia se tornar um delator, exemplo do Cid. Ia assinar embaixo o que a PF quisesse que ele falava. Isso não aconteceu com o Felipe Martins, foi muito claro. Eu vi na imprensa, declaração do advogado dele. Ele não vai delatar porque não tem nada o que delatar. Eles contavam com mais um depoimento fraudulento, como é o do Cid, que, segundo vimos aqui nesses 2 dias em Brasília, últimos, né? Dizendo que foram 9 delações. Até o ministro Fux, ou Carmelu, se não me engano, falou 9 delações, não são nenhuma delação. E a última, ou a penúltima, foi uma coisa terrível. O próprio ministro, que ele é o X-Tudo, né? O X-Tudo, fala claramente que é a última chance dele, senão olha teu pai, olha tua esposa, olha tua filha. E teve o desabafo do Cid também, em áudio captado por alguém, ele dizendo que era obrigado a falar que os caras queriam. Ora, por muitíssimo menos disso, se anulou tudo no tocante à Lava Jato lá atrás. Se bem que Lava Jato é questão de corrupção, as pessoas físicas, muitos delatores, né, para fazer o acordo, devolveram 5 bilhões de reais. E empresas estavam previstas devolver 15 bilhões de reais em acordo de leniência. Agora, para mim, tudo pega. Agora, o senhor foi muito elogiado na semana passada, presidente, diante da decisão que o senhor tomou de ir até o plenário da primeira turma do Supremo acompanhar o início daquele julgamento. O que motivou o senhor a tomar aquela decisão de acompanhar ali presencialmente, sentado na primeira fila, aquele início do julgamento, presidente? É uma decisão difícil, tá? Você vai ver os seus agora. Como disse agora há pouco para você, um deles é o Flávio Dino, onde ele diz aqui, uma tuitada lá atrás, que um dia o Supremo ia me pegar. E ele agora está no Supremo. Então fui assistir o que tinham a falar sobre mim. Eu fui ouvir o voto do relator. Eu fui ouvir e ver o MP falando a meu respeito. E também ouvir os 8 advogados, várias pessoas, né, naquele momento, falar. Não tem quem de sã consciência não elogie o trabalho dos advogados, bem como condene essas falsas acusações impostas a mim. Você pode ver, você vai na BIM paralela, que eu não falei para você aqui, você vai na BIM paralela. Só tem uma citação sobre 2 servidores, para me botar na BIM paralela, que não existiu. Não existiu, nunca existiu a BIM paralela. Até posso falar uma coisa bacana sobre a BIM para vocês, em cima desse livro aqui. Lá eu pedi sim para alguém, não sei quem foi, porque meu filho, o 04, 19, 20 anos de idade, garoto ainda, tá? Ele achava muitas vezes que o pessoal procurava ele porque ele era um cara bacana, um cara esperto, um cara inteligente, procurava ele para armar alguma coisa. E daí apareceu lá um momento que ele estava exercendo tráfico de influência, que não era verdade, não foi verdade, foi comprovado, e ele havia ganho um carro de uma empresa. E daí eu pedi para alguém lá dar uma olhada aí se tem algum carro em nome do meu filho aqui em Brasília ou no Brasil. Não tinha. Não tinha materialidade de nada. Quando você fala em ABIN, ela tem seu valor. E tem também, como qualquer instituição, né, aquelas pessoas que não estão preocupadas com isso. Você pega um livro do Pepe Mujica. Não é um livro de um assessor do Pepe Mujica, do ajudante de ordem do chefe Mujica, é o livro do Pepe Mujica. Ele conta um caso aqui, em 2016, 2016, que o Brasil queria trazer o Mercosul, queria trazer a Venezuela para o Mercosul. E o Paraguai estava contra. E a decisão tinha que ser unânime. Então, a Dilma Rousseff manda o avião da Força Aérea trazer alguém do Pepe Mujica para cá,
para que esse alguém pudesse levar as informações para Mujica, para ele se convencer em afastar o Paraguai, para poder entrar a Venezuela. E naquele momento, a Dilma não podia ir para o Uruguai e nem o Pepe Mujica vir para o Brasil. E assim foi feito. Veio, como está no livro aqui, já bem claro, veio alguém do Pepe Mujica para cá, e naquela mesa circular que tem na presidência, como está no livro aqui, começam as tratativas. E esse preposto do Pepe Mujica começa a anotar as coisas. Daí Dilma para e fala o seguinte, está aqui, pare de escrever, essa reunião não existiu, entre aspas, está aqui. Mais na frente, a Dilma Rousseff entrega para esse preposto do Pepe Mujica uma série de coisas, como fotografias, captações telefônicas, documentos, que foram levantados pelas inteligências cubana, venezuelana e a BIM. Então, está no livro. Aí. Sabe o que eu estou falando? Está no livro. Você tem que pegar a versão antiga. Depois o pessoal muda um pouquinho. Reeditou, né? Novas edições. Eu tenho a nossa versão aqui, a versão lá de trás. Assim era a BIM. Ou parte da BIM. Como agora, né? Uma tentativa de ataque hacks lá na parte de Itaipu, lá do Paraguai. O presidente do Paraguai chama o embaixador, que é aquele momento de mostrar para o Brasil que não estão satisfeitos. O governo tenta botar na minha conta já essa questão, né, para variar, né? E aqui está na matéria do UOL até o seguinte. Um servidor da BIM depôs a PF e afirmou que a agência realizou uma operação hacker contra o governo do Paraguai durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A CNN confirmou a informação. O Lula já quis botar na minha conta. O Lula, na minha conta, Itaipu Binacional, fez aquele montão de obras, caras, inclusive, que eu mostrei para vocês. Exato. Nós diminuímos quase metade o valor da tarifa em dólar lá em Itaipu, facilitando aqui a vida dos consumidores. Agora, o teu governo é diferente. 1,3 bi lá para obras de desassoreamento em Belém por ocasião da COP30. E mais de 100 milhões de reais para fazer a Universidade UNILA, né? Universidade de Integração Latino-Americana, e também dinheiro para o MST. E qual a vantagem disso? O Lula sabe disso, né? Itaipu lá é a galinha dos ovos de ouro. Que nada ali é auditado. Como é binacional, o que o conselho de um lado e de outro decidir, está decidido. Ninguém tem o direito de meter a colher ali, diferentemente no outro estatal. Então, a galinha dos ovos de ouro do Lula passou a ser Itaipu Binacional. Presidente, e com relação... O senhor tem uma fala, não vou me lembrar textualmente, mas tem o áudio do senhor que veiculou muito, em especial após as manifestações, esse áudio sempre reverbera, que é com relação à força do povo, né? Se nós soubéssemos a força que temos, né? Em especial da última questão do PIX, aquele vídeo do Nicolas, e depois o governo do Lula voltando atrás da questão do PIX. O povo, de fato, brasileiro já entendeu a força que tem, né? Olhando já para domingo, 6 de abril, e outras manifestações que virão, presidente? Olha, tem uma coisa que eu não posso negar, né? Eu acredito em Deus, sou temente a Deus. Ele salvou minha vida em 2018. Salvou minha vida também em 85, quando deu um salto de paraquedas no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E era um salto particular, né? Porque eu queria, naquela época, a Brigada Paraquedista estava homologando o brevet civil, que tinha uma procura muito grande, como se militar fosse. Então, como é que salvou minha vida nesse dia? Eu pronto para subir no avião, era o capitão Rezende que coordenava esse salto livre lá. Do meu lado aqui o colega de turma, o Adilson, o negão Adilson, né? E quando botei o pé no avião, eu voltei atrás e tirei meu capacete de balístico de cavalaria, que era uma casquinha de ovo, e botei meu enduma de motocicleta. E quando eu saltei, uma rajada de vento muito forte, eu fui jogado numa construção na barra e bati, quebrei os 2 braços, 2 pernas, e o meu capacete tem uma rachadura nele. Se eu tivesse o capacete de cavalaria, eu tinha morrido aí. Hoje eu não morreria, porque estaria usando o capacete bravo de grafeno, né? Que lançamos agora aí. Tá, okay?
Aliás, já vou falar dele aqui, presidente, já vou falar dele. Em muitos momentos, e eu sou grato a ele, acredito que, em especial, a facada não me salvou para apenas ser presidente depois, um candidato sem dinheiro, sem partido. Eu estava no PSL, 7 segundos televisão. Oficialmente, o PSL não tinha nenhum prefeito. Nós acabamos chegando à presidência e fizemos um bom trabalho. Logicamente, tem eu e tem a meu time de ministros. Um ou outro destoou ali, mas a grande maioria dos ministros fizeram um trabalho fantástico. Eu fico imaginando, se eu tivesse morrido, o Haddad seria presidente, como ele trataria essa questão da Covid. A começar pelo auxílio emergencial, né? Que teve um espírito de porco lá, quando nós fomos criar o auxílio emergencial, achava que a gente não devia fazer um cadastro das pessoas, que chegaram a ser 68 milhões de pessoas. Devíamos dar o dinheiro, por estimativa, para o prefeito distribuir. Muitos prefeitos fariam a coisa certa, mas outros nem tanto. Seria uma festa. Tá? Fizemos a coisa certa. E acredito também que não estou aqui com 70 anos para morrer na praia. Peço a Deus que nos dê força, nos ilumine, nos ajude contra os adversários, que são poderosíssimos. Nós não temos como nós apenas no Brasil aqui dar conta do recado. O aparelhamento é enorme por parte desse governo, inclusive sequestrando, né, parte de outro poder. Então, acredito em Deus. Eu acho que Deus ajudou a eleger o Trump nos Estados Unidos, que também foi salvo de um tiro, por questão de poucos centímetros, teria morrido também. E eu só tenho gratidão no tocante ao Trump. No tocante ao aço, aí, a tarifa, quem tem que negociar é o presidente. Ele não tem clima para conversar com o cara, não tem clima porque ele defende o Hamas, ele defende terrorista, ele defende aí o Maduro, tá? Defende o regime da Nicarágua, regime de Cuba. Presidente, tá? Até para caminhar para o final, a audiência insiste em te tratar essa questão do Moraes e PGR. O que o coração do senhor diz com relação a esse pedido? O que a gente pode esperar disso no ponto de vista do senhor, presidente? Olha, da minha parte, estou aqui no Brasil, é lógico que não é... Você não fica tranquilo com uma questão como essa, ninguém quer perder a liberdade, né? Principalmente quem não cometeu crime nenhum. O que me dá força também são as pessoas que estão presas. Né? É a Débora, que está na prisão domiciliar agora, entre mais de uma centena de pessoas por aí. Tá? Então, a gente se apega em cima disso. Em cima deles inocentes. Mais uma aqui, é missionária Eliane Amorim de Jesus. Missionária. 28 anos, detida em Pedrinhas desde março de 23. 2 anos presa provisória. Nem traficante fica preso o tempo todo com uma prisão provisória. Ela é de Torozinho, Maranhão. Então, essas pessoas dão força para a gente lutar. O que nós queremos? Anistia. É um direito do parlamento votar uma anistia. Se a maioria votar sim, ninguém tem que fazer nada. Alguém conhece algum período do Brasil onde um presidente deu indulto, ou se votou uma anistia, ou uma graça, e o Supremo derrubou isso? Existe um momento, quando deu a graça para o Daniel Silveira, baseado na lei, foi baseado na lei, chamada excesso. Eu saí da presidência, caçaram aí, derrubaram o nosso decreto. Mas essas pessoas não querem modulação de pena. Eu não quero que a Débora saia da casa dela agora, pré-condenada a 14 anos, vai para 10. Não houve golpe. Isso é um crime impossível. Nós temos mais de uma dezena de pessoas acima de 70 anos de idade. Dona de casa. Você pega a vida pregressa das pessoas, você não acha ninguém com a ficha corrida ali, bandido, furto, roubo, sequestro, nada. Só tem pessoas trabalhadoras ali. Não tinham capacidade de dar um golpe e jamais poderiam saber o que estariam fazendo ali. Como a própria Polícia Federal disse, que não encontrou um núcleo que bancou o 8 de janeiro. Não encontrou. Todo golpe também tem um órgão que banca financeiramente aquilo. A PF disse isso. O ministro da Defesa, José Múcio, também disse que não é golpe. É a pessoa mais adequada. Se é a pessoa que disse o quê? Num golpe, vão as Forças Armadas na frente, o povo vai atrás. Aquilo não foi golpe. Então, quando se fala em modulação de pena,
É igual aos acordos de não persecução penal. Essas pessoas humildes assinam qualquer coisa para sair da cadeia. A Débora pega uma multa de 30 milhões de reais. Multa maior que o PL recebeu em 22 por ter peticionado o TSE. Nos deram uma multa de 22 milhões de reais. Não tínhamos mais o que fazer na Justiça Eleitoral. A gente ia também questionar a Justiça Eleitoral sobre uma resolução. Uma lei, para valer num período eleitoral, tem que ter um ano antes, ser sancionada um ano antes. Uma resolução 6 meses antes. Entre o primeiro e o segundo turno, o Alexandre de Moraes aprovou uma resolução criando mais sanções, mais punições aplicada ao pessoal de direita. Me aponte uma só pessoa de esquerda que sofreu alguma coisa no período do Alexandre de Moraes no TSE. Só teve um partido, do PCO, do Rui Costa Pimenta. Eu tenho uma restrição a ele, tudo bem, tá? A questão de Palestina, etc. Mas ele tem uma dignidade em falar que essas pobres pessoas não cometeram crime algum, a não ser de depredação de patrimônio, alguns ainda, que tem que ter a tua conduta individualizada, não é punir de baseada, não. Presidente, e é por isso que a gente tem que convidar essa população para as ruas, em especial a Avenida Paulista, agora, domingo, dia 6. Eu queria que o senhor finalizasse essa conversa conosco, fazendo esse convite, reforçando esse convite, que a gente tem veiculado, inclusive, todos os dias aqui, viu, presidente? Olha, o Nicolas deu 2 tuitadas, né, bem curtinha, quando acabou o movimento lá da esquerda, né, do PT e Boulos em São Paulo. Ele falou, olha, o Bolsonaro tomando um caldo de cana e comendo um pastel na Paulista junta mais gente. Verdade. E logo depois, ele deu outra tuitada, que a presença do povo na Paulista será um termômetro para a anistia. A presença de vocês na Paulista, estão assistindo, vai dar força para a gente vencer a resistência, votar e aprovar a lei da anistia. E vocês que foram à Paulista estão sendo de verdade os responsáveis pela libertação dessas pessoas humildes, da Débora, né, da missionária Eliane, que ela é da Assembleia de Deus, entre tantos e tantos outros. Vocês vão ser responsáveis por irmãos nossos que estão passando fome, se virando na Argentina, a voltar para cá. Eu vi um vídeo de um exilado na Argentina, mostrando um pedaço de carne numa panela com um pedaço de batata. Estamos comendo carne aqui porque um argentino está nos ajudando. Vocês que forem à Paulista vão ser os responsáveis por resgatar a dignidade e a liberdade desses brasileiros. Eu faço um apelo a vocês, compareçam na Paulista por todos nós. Não pode continuar uma pessoa mandando no Brasil e desmandando, roubando a nossa liberdade. Nós não fazemos movimento em Brasília por quê? Porque o povo tem medo, e com razão. Na Paulista é diferente. Tivemos um bom efetivo lá em Copacabana, bons pronunciamentos. Quem vai falar agora na Paulista é a Michele, é o Silas Malafaia de novo, tá? É o Rodrigo Valadares, que é o relator dessa matéria da anistia, tá? É a Jane lá de Mato Grosso do Sul, que é a vice-prefeita lá de Dourados, ela é evangélica também, fala bem, tem uma representante católica também, tá? Nós vamos, o máximo de mulheres poder falar. A Michele vai ter um discurso voltado para a questão familiar, tá certo? A mostrar que uma criança que está crescendo aos seus pais, poxa, ela sofre muito, sofre mais que o próprio pai que está preso. E qual o crime das pessoas que estão presas? Quem queria dar golpe de Estado, meu Deus do céu? Eu deixo claro, eu dei posse aos comandantes de força por ocasião da transição. Quem quer dar golpe em janeiro, quando em dezembro passa o comando de força para o seu opositor? Você pega meu pronunciamento de 1º de novembro, onde estava na Alvorada, até que eu começo, né? Vão sentir saudade da gente. Depois eu falo que nós não devemos usar os métodos da esquerda, como depredação de patrimônio, invasão, obstrução de rodovias. Está lá, falei para toda a imprensa. No meio do caminho, mais coisa aconteceu. Logo depois, em novembro, nomeei o então ministro Ciro para fazer a transição.
final de dezembro, foi assinado por parte do governo que estava assumindo um documento dizendo que recebeu, foi feita a transição sem qualquer problema. No dia 30 de dezembro, fiz uma live, a última minha, que foi para os Estados Unidos, falando que o mundo não vai se acabar dia 1º, nós vamos voltar ao poder. E a questão do 2 de janeiro, de novo, né? Todo mundo sabe disso. Tinha acabado os acampamentos, tudo. Tinha poucas centenas aqui em Brasília, onde na quinta-feira começou-se a convocar as pessoas para vir a Brasília. E quando as pessoas chegaram lá, e partiram do acampamento, já tinham quebrado tudo. Você vê imagens, pessoas sozinhas quebrando tudo dentro do Palácio do Planalto. O próprio Lula diz, ele diz, temos que saber quem deixou a porta aberta, que entraram com muita facilidade. O próprio Flávio Dino, da Justiça. Cadê as 200 câmeras que vigiam lá a esplanada? Ele entregou apenas 4. Se o golpe é meu, mostra os vídeos. Até eu digo, né? O 8 de janeiro, a imprensa só mostrava a imagem o moreninho, né, magrinho, quebrando, derrubando o relógio e tentando, com o extintor, quebrar uma câmera. E o governo dizia que não tinha mais imagem de nada. Logo depois veio a CNN e mostrou as imagens do G. Dias. Sim. O G. Dias, o general de confiança de Lula. E o G. Dias nunca devia sair general, nunca. O que acontece em nosso meio? O que acontece em nosso meio? Né? Militar. Se um praça, um sargento, um subtenente mente, ele não sai oficial, não sai segundo-tenente. Os militares de carreira, quem tem nas suas alterações uma prisão por faltar à verdade, não sai general. O G. Dias saiu, porque no mesmo ano, onde tem uma documentada, eu, cadete do 2º ano lá em Resende, deu uma parte reclamando que tinha nota a mais na minha prova. Eu não mereço a nota 8,8, tem que ser 8,6. E lá, por vezes, por centésimo, você define a vida futura de um cadete. O G. Dias foi pego colando. Ele pegou 20 dias de cadeia. É uma punição desonrosa. E foi promovido a general de brigada e divisão. Presidente, aliás, o senhor compartilhou essa imagem, o Edson tem essa imagem falando exatamente dessa questão envolvendo o senhor e o G. Dias, viu, presidente? A gente está colocando aí na tela agora. Presidente, eu quero agradecê-lo, né, mais uma vez pela disposição em conversar com a Ouro Verde, né, esse prestígio que o senhor nos oferece, reforçando o meu agradecimento também em função da conversa lá com o senhor Marco, o senhor Maguila, de Charqueadas, no último sábado. Eu vi o quanto o senhor fez um homem feliz ali, presidente. E em nome dele, né, do senhor Marco, do senhor Maguila, agradecendo esse carinho que o senhor tem por todos nós. A gente está aqui em oração e lutando sempre pelo senhor e pelo Brasil, presidente. Capitão, estou à sua disposição. Muito obrigado pela oportunidade, por você fazer um jornalismo independente aí, atrás da notícia, né, buscando bem informar quem te assiste. Isso a gente fica gratificado contigo, entre outros jornalistas também, que a gente sabe aqui, Augusto Nunes, né, o pessoal que está fora do Brasil, e tem mais gente também aqui, mas é um núcleo pequeno, mas que a tendência é crescer. Que não existe nada melhor do que você ter a satisfação, ao dar uma notícia, o povo acreditar em você. E o jornalista que tem credibilidade, realmente, ele se sente confortado e satisfeito com o seu serviço. E nós todos, no Brasil, agradecemos esse comportamento de vocês aí da Rádio Ouro Verde. Presidente, eu que agradeço o senhor.